Hoje, você vai ver o momento em que Pablo Marçal não segurou as palavras e confrontou os entrevistadores da CNN, desmontando suas acusações ao vivo. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. Larissa. Candidato, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte, o senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro, agora numa das principais redes sociais. O seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral. E tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. No PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu, como é que o senhor trataria disso na campanha? A partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação à concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa para lá. Teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que tem a prova. O senhor está dizendo que a prova existe. O senhor disse que iria mostrar a prova no debate. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu estou assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu estou falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, mas vou mostrar na hora certa. Mas o senhor disse que apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Vocês estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, o senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. De onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu só não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó.
Tá aqui a medalha do capitão, ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não está afastando da minha campanha, porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. O que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Ele é, olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michele Bolsonaro, para você ter uma ideia. E citou agora também aqui os comunistas, mas saiu candidato na coligação do Lula, não? Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos, não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O senhor não está correndo um risco semelhante aí, porque tem uma ação correndo a respeito da atual presidência do seu partido, porque a viúva de Levi Fidelix questiona aí o não cumprimento de um acordo que teria sido firmado, pelo qual ela deveria conduzir o diretório e, portanto, isso tornaria supostamente a sua candidatura ilegítima. O senhor acredita que esse risco existe? O risco existe o tempo todo, de qualquer um aqui morrer de estar vivo. Todo mundo está vivo, tem riscos. Então, assim, falar que não tem, só se for uma conversa fiada, né? Vocês lá. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder desse jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta? Eu vou terminar candidato. a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Candidato, deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda enquanto ela quiser. Primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, está aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Está aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, candidato, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, então, você trocou a palavra. Eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. Assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, sim. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes? Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito. Eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem para mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas.
E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só para a gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente está tendo uma conversa. Tá maravilhosa a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Para a gente conseguir, a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo de resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de expressão. A gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Só aponta, porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir com a entrevista, candidato. Eu estou em paz aqui com vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta execuível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele aqui. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera execuível? Você acha que vai resolver o problema da cidade no teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural, especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não, quem sou eu para te cobrar? Então o senhor conhece algum especialista que disse que é execuível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer um anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. O prefeito, por exemplo, eu quero usar da prefeitura para a gente construir a maior obra, o maior prédio do mundo aqui, com 1 quilômetro, que é um pouco maior que o Burj Khalifa. Por que eu quero fazer isso? Disrupção da construção civil, geração de emprego e levar desenvolvimento para a Zona Sul. Vai ser ali próximo da área de Interlagos, pelo menos onde eu estou vendo com algumas pessoas que eu imagino. Eu quero levar a prefeitura, sabe para onde? Lá para perto de Brasilândia, de Pirituba, para a Zona Norte, para levar desenvolvimento. Você que está assistindo, por que você mora nas periferias e não tem investimento aí? Porque as pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro e não aguentam o pancadão e já muda daí e vai embora. O governo já não investe aí. Não tem liberação fundiária, né? A gente não consegue liberar a escritura, as empresas não vão. Nós vamos fazer um maior mutirão para abrir empresas aí. Você, quem que não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar isso na escola pública. Seu filho vai aprender empresarização, tecnologias do futuro, vai aprender sobre inteligência emocional. Deixa eu te falar, se continuar do jeito que está, não vai mudar nada na sua vida. Se for o Boulos, até o que você tem, talvez você pode perder. Me ajuda. Deixa eu te ajudar, deixa eu te servir. Eu estou nessa campanha para isso. Me dá a oportunidade, o número é 28. Já registra ele no seu coração para o dia 6. Eu quero servir você e eu vou mudar a realidade dessa cidade se você me deixar trabalhar para você. Candidato, ainda sobre teleférico, pode continuar. Podemos seguir sobre teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente. A gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros. 35 quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Estou ciente, sim. Só para a periferia. É para investir nesse povo, para fazer centros gastronômicos de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver. Sim. Porque não tem investimento privado, não tem emprego lá, não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras
Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha Tá pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo. Por exemplo, em Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito Mas abaixo. Não é que lá é privado. Eu lá entendo. É num lugar privado. Eu entendo. Eu tive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, vocês estão perguntando. Mas assim, é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim, você entendeu a questão do teleférico. Não tem investimento, eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente, favela significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É Candidato, assim. Desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente quer entender. Eu estou falando com o povo ali, eu estou mirando lá, desculpa. O que eu estou falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito, como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara, você está de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho, se for um monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para alargar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1000 favelas aqui dentro. Eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa, ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro. Aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento. A gente tem transporte gratuito para a gente se mover. Os turistas começaram a vir. Por quê? Porque a gente deu infraestrutura. Então aprenda. A China, em 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. O que fez a China, que tinha um PIB, salvo engano, 360 e poucos bilhões de dólares. O Brasil tinha 420 bilhões ou 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2,7 trilhões. Esses caras crescerem e deixaram a gente para trás, investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, para você ter uma noção, com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso.
A gente precisa dar mobilidade para essa cidade, precisa gerar emprego para essa cidade. Isso vai diminuir a criminalidade, isso vai aumentar o desfrute, isso vai dar oportunidade para muita gente e vai parar com esse caos, com esse trânsito parado, com esse ar poluído. Ninguém está falando disso. Candidato, a sua adversária, Tabata Amaral, vem destacando muito algumas declarações do senhor contra ela, que são bastante polêmicas. A começar pela ideia, segundo ela, visão dela, compreensível, de que por ser mulher, não ser casada, isso seria um problema para ela disputar a Prefeitura de São Paulo, ou se colocar dessa forma. E a outra a respeito da morte do pai dela, em que o senhor, de fato, insinuou ali que o fato de ela estar fora do Brasil estudando em Harvard, o que ela diz que não foi no mesmo período, ou seja, uma informação falsa, que isso seria um dos motivos pelos quais o pai dela se matou. O senhor acha correta essa afirmação? Chegou nisso aí, não. Não, sua declaração era bem clara, candidato. A pessoa às vezes não consegue resolver os problemas dentro de casa, vai resolver de 80 mil pessoas que estão na rua. Por quê? O senhor ainda insiste que a morte do pai dela é culpa dela? Eu sei que está falando isso. Eu, assim, a partir de agora que eu estou liderando a disputa eleitoral do lado do cheirador, eu só vou falar de quem estiver na minha frente. Tá bom? Já está resolvida essa questão, tá tudo certo, você está liberada para ser candidata e está dando um show aí. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos. Vota na Tabata. Ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo para você votar nela. Vota. Em 2022, o senhor não se incomodou de ser candidato ao lado de esquerdistas no PROS? Nenhum, não fiquei do lado de ninguém. Eu era presidente da República, a candidata a presidente da República. Isso não me incomodou nem um pouco. Eu não vi ninguém. Não apoiei nenhum esquerdista. Zero. E nem vou apoiar. Eu não sou a favor de aborto, eu não sou a favor de liberação de drogas igual o Boulos, eu não sou a favor de ideologia de gênero, eu acredito na ideologia de Gênesis, homem e mulher. Ah, mas eu tenho ideologia, isso é coisa da sua cabeça e eu vou te respeitar, tá tudo certo, só que eu não vou apoiar. Respeito é diferente de apoio. Candidato, vamos falar sobre Cracolândia? Vamos. Eu li o seu plano de governo, 100 páginas. E eu fiquei com dúvidas e queria uma explicação melhor de qual que é a sua ideia para a Cracolândia. Sim. A gente sabe que não existe bala de prata, muitos prefeitos foram, voltaram e não conseguiram resolver o que é a Cracolândia hoje. Eu gostaria de ouvir qual que é a sua ideia para a Cracolândia, levando em consideração que essa bala de prata não existe. Não existe mesmo, e que bom que você viu ali. Tem 3 cenários. O Felipe Sabará, que é o comandante do plano de governo, ele já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Isso é comprovado. Às vezes você está no McDonald's agora sendo atendido por uma pessoa que era da Cracolândia. Como é que funciona isso aí? Se quiser pesquisar, você pode olhar na Arca, que é a ONG onde ele começou a fazer isso. Hoje as pessoas estão em situação de rua, e inclusive aumentou 23% em relação ao ano passado, é por conta de uma política pública frouxa do Nunes. Dos 111 bilhões de reais que a prefeitura tem, 1 bilhão é destinado para tirar esse povo da rua. 1 bi. Alguém está roubando esse dinheiro. Não faz sentido isso. E só está aumentando. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Tem ONG torcendo para não acabar com a Cracolândia. Olha o nível de loucura que a gente está nessa cidade. A média de abordagens para você tirar uma pessoa da rua e levar para o abrigo são 7. Então a gente tem que aumentar a volumetria disso, aumentar o mutirão disso. Fazer investimento para a gente colocar as pessoas em rua para tirar essas pessoas. Eu mesmo estive na porta da Sé convencendo 2 pessoas a sair da rua. Estava do lado do Sabará e meu Deus, eu orei com a pessoa. O cara, acabei de cumprir 11 anos de cadeia, o cara falou. Eu falei, cara, vamos para o abrigo, vamos arrumar um emprego. Aí o cara chorou e eu falei assim para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, cara. Você já pagou o que você deve, vamos embora. Você tem uma chance nova. Aí ele falou assim, não, eu vou falar com a minha namorada. Eu falei, você está namorando há quanto tempo? Tinha poucos dias. Foi falar com ela estava com não sei que tipo de droga. E ela, ele não vai não. E ele desistiu. Aí o Sabará falou, tem que vir mais 6 vezes, porque é 7. As pessoas, elas podem se recuperar dentro de 6 meses ou 12 meses. Tem gente que leva 24 meses para sair dessa situação de miserabilidade. Ela perdeu completamente ali o rumo da vida. Mas são 3 lugares. Primeiro, a rua. A gente precisa aumentar, então, essa quantidade de pessoas, porque isso é só tratar o efeito. Eu vou falar agora de como tratar a causa da Cracolândia. Segundo, leva para o abrigo. O abrigo é um lugar que, inclusive, ele não conseguiu, o atual prefeito, ele teve que devolver um fundo de 5,4 milhões de reais, porque ele não conseguiu que as pessoas fossem para os hotéis, né, que tem as vagas para isso, que a política pública está frouxa. A época de eleição, tudo está bonito, mas ele não está fazendo o que deveria para tirar essas pessoas. Em terceiro, encaminhar para o emprego. Como é que eles fazem na Arca?
Chega um cardápio, você poderia ser atendente, você poderia ser pintor, que você poderia. A pessoa já tem uma vocação antes de ter ido para a rua. Alguém já trabalhou de pedreiro, alguma coisa. Agora, a gente precisa tratar a causa da Cracolândia. A causa é a receita que está gerando esse tanto de gente na rua. Você vai no interior de São Paulo, são 645 municípios, você exclui a capital, 644. Não tem mendigo no interior de São Paulo. Nós vamos, através do Ministério Público, representar todo mundo que está mandando mendigo, nós vamos rastrear isso. Tem gente colocando mendigo dentro de van e soltando aqui. Isso não é novidade. O próprio prefeito sabe disso e fala disso. Então a gente vai responsabilizar pessoas que estão, prefeitos inclusive, que estão mandando para cá, porque aqui virou a capital mundial da mendicância. Segundo, se a gente não investir em educação, o que eu proponho é que os seus filhos não sejam só ocupados pela escola pública gastando 25 bilhões de reais. O que eu proponho é transformar a escola de São Paulo, do município de São Paulo, numa escola olímpica. Nós vamos colocar centros olímpicos em todas as favelas. Isso é um investimento de 1,5 bilhão de reais. A gente tem dinheiro para isso, pode ficar tranquilo, tá? E até vou pedir parcerias público-privado para as empresas construírem. Várias já fizeram campos de futebol, nós vamos fazer centros olímpicos, porque não é só o futebol que as pessoas precisam. Se eu te der uma identidade esportiva para as crianças, elas não vão entrar para a Cracolândia, sabe por quê? Porque segundo o Felipe Sabará, que foi secretário disso e conhece disso e vive, ele é um filho de bilionário que ama ajudar os outros. Inclusive, no futuro vai ser prefeito dessa cidade, com certeza, é um cara completamente da minha confiança, veio do governo do Tarcísio para me ajudar. O que a gente entendeu? Lá na Cracolândia você não acha um cara que é esportista. Uma pessoa que é esportista não vai parar na Cracolândia, porque ele aumenta a resistência, ele come bem, ele faz tudo o que precisa ser feito e a gente vai investir no seu filho, porque ele vai ter essa identidade esportiva. Nós precisamos tratar esse efeito agora. Igual, parabéns para a Polícia Civil e Federal, na ação conjunta desmantelou ali, viu que tinha milícia ali dentro. Infelizmente, né, guardas municipais estavam ali, já que não resolve, acabaram enveredando ali para o mundo do crime. A gente precisa de ter ações conjuntas para isso, gerar emprego e levar essas pessoas, sabe para onde? Para a horta, para lugares, para reformar prédio público e afastar elas da rua, porque se eles estão concentrados, aquele ambiente não vai gerar transformação. Ou seja, é um trabalho de mais de 4 anos. Isso é um trabalho que pode, talvez, conseguir zerar antes de 2030, mas a causa é, se fizer o que eu estou falando, gerando emprego e mudando, dando uma identidade esportiva para as crianças, em 2040 não tem ninguém na rua, em 2050 não tem ninguém na rua. Então, aproveitar essa deixa... Rapidinho. O senhor quer ser candidato a presidente em 2026? Não, eu vou ser prefeito. Eu não vou negar nunca que eu serei presidente do Brasil. Eu não sou... Questão de tempo? Na hora que meu cabelo estiver branco, tiver apanhado bastante, tiver vindo aqui umas 10 vezes, eu acho que precisa de ter esse track aí, né? Esse track record, eu preciso de ganhar experiência, mostrar a política, mostrar o que é o governalismo, que é uma coisa que tem no meu coração. Eu, apesar de ser alguém muito abastado, eu não sou capitalista, eu odeio socialismo, porque isso não funciona, é mentira. Eu vim de escola pública, me ensinaram que empresário é só explorador, e isso é mentira. Tem muito empresário que está multiplicando talento igual eu, fazendo pessoas prosperarem, só um pouquinho. Eu não acredito nesse tipo de solução. Você vai ver que comunismo nunca funcionou em lugar nenhum. Eu estou vendo que você está pesquisando o que é governalismo. Governalismo você vai achar, depois vai ficar comprovado né, que esse neologismo é meu. Você vai achar no site do meu partido e do PRTB que eu escrevi um artigo lá sobre isso. O governalismo é devolver o governo para o povo. Os políticos têm palavras entre eles, mas eles não cumprem as promessas para você, para nós. Então a gente está sozinho. O povo, Deus, e contra esse tanto de gente maluca aí, contra a gente. Já que o senhor não vai ser candidato a presidente em 2026, o senhor se compromete a apoiar o candidato escolhido pelo Jair Bolsonaro ou ele próprio se reverter a elegibilidade? Bolsonaro tem 100% do meu apoio. 100%. O candidato que ele escolher também? Claro que não. Se ele escolher um cara igual o Nunes, aí vai ser a gota d'água. Você tá louco. Nunca que eu vou apoiar um esquerdista, você nunca vai ver essa cena. Quem que é seu principal adversário nessa campanha eleitoral? A miséria, a pobreza. É isso que que toca o meu coração. As pessoas estão aí, com todo respeito aos que prestam, porque tem uns que são imprestáveis. Eu não consigo ver a chance de perder essa eleição. Vocês vão ter que tomar, vocês vão ter que me matar. Não tem como eu perder para esses caras. Eu estou aqui sozinho, sem munição, cara. Estou precisando de ajuda. A única coisa que eu tinha de vantagem sobre esses caras, eles me tomaram, que é minhas redes sociais. Olha a minha cara, você está preocupado? Eu não estou, eu só preciso da sua ajuda. Não seja um cidadão. Nós somos sócios da mesma cidade. É um contrato social. Eu sou sócio seu nessa cidade. Não deixa para discutir a eleição faltando 24 horas, não. Não dá para convencer as pessoas. Começa a fazer tudo que você pode agora. É um saco esse trem de eleição.
Por quê? Porque todo ano par essa encheção de saco. Eu te entendo, eu também sempre quis correr disso. Mas não vai dar para correr, nós vamos ter que resgatar esse país. O propósito do brasileiro é ter uma nação de primeiro mundo até 2050. E nós vamos provar que São Paulo vai sair na frente. São Paulo funcionando, na mão desses caras vai funcionar nunca. Na mão de alguém que tem resistência, na mão de alguém que tem inteligência emocional, isso aqui vai funcionar. Por favor, me dá esse emprego, eu tô pedindo. Se vocês quiserem saber da minha vida, revira. Se quiser ver meus rins, se quiser ver meu intestino, se quiser ver tudo. Eu conto tudo para vocês. Me dá a chance, o número é 28. Eu tô pedindo, deixa eu trabalhar para vocês. Tá acabando já quase a nossa conversa, mas para a gente encerrar, queria entender qual dos candidatos o senhor gostaria de estar em um segundo turno. Eu sei que o senhor está pedindo para vencer em primeiro turno, mas se pudesse escolher, com quem o senhor gostaria de estar no segundo turno? Quando eu for candidato a outra coisa e tiver chance de segundo turno, eu te respondo essa pergunta. Não há a mínima chance de ter segundo turno, porque esse povo está aí, sem chance. Fique em paz, não vai ter segundo turno. As pessoas estão falando isso na rua o tempo inteiro. Não é eu, não. Isso é metafísica. Se eu acreditar nisso, esse é um mundo paralelo. O que eu tenho a ver com isso? Não vai ter. O povo de São Paulo é trabalhador, não gosta de enrolação e vai ser um negócio atropelo. Dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, o William Bonner vai falar assim: Marçal é o novo prefeito de São Paulo, com 55% dos votos. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão assustar com a máquina. Vocês estão investindo numa máquina de construir casa. Eu estou fazendo isso lá na África. Entra no... Derrubaram meu YouTube, não tem como pedir para vocês olharem lá. Tiraram as minhas ferramentas. Nós vamos tocar o terror em São Paulo, esses políticos vai ter... Bolo, você quer ser prefeito? Muda de cidade aqui, o xerife Marçal vai deixar nunca isso acontecer. Rapidamente, para a gente encerrar, o senhor disse antes que conversava com o Ricardo Nunes, isso antes da campanha começar. O senhor conversa ainda ou não? Assim, depois que ele resolveu me atacar, parece que parou a conversa. Eu mandei um áudio para ele e falei: olha, você vai falar mal de mim, cara? Você está de brincadeira. Eu ia poupar esse banana, mas agora não vou poupar. Vai ser artilharia pesada para cima dele. Muito bem, candidato. Assim a gente encerra, então, essa conversa. Obrigada, viu, pela participação aqui na CNN. Obrigado. O número é 28. Estamos sozinhos. Deus e o povo. Agora você vai ver. Estou no seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Obrigado vocês. Desculpa a animosidade aqui. Peço desculpas de coração, não queria provocar essa animosidade, só que a palavra mal encaixada ao seu tempo, ela precisa ser corrigida. Um beijo para você que é de São Paulo, nascido aqui ou que escolheu morar aqui. Nós vamos para o futuro nessa cidade e eu estou te pedindo, me dá um emprego. Pablo Marçal foi direto ao ponto e não hesitou em desmentir o que ele chamou de mentiras durante uma sabatina na CNN. Em um embate acalorado, ele rebateu cada uma das acusações, deixando os entrevistadores sem reação. A discussão tomou proporções que ninguém esperava. O confronto entre Marçal e a CNN expôs o quão longe ele está disposto a ir para defender sua verdade. E você, de que lado está nesse debate? Deixe sua opinião nos comentários e não perca o desenrolar desse embate.